Então, mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muitos rostos conhecidos da época da Faculdade de Economia. Ela não pôde estar aqui, ela foi convidada de urgência para participar de uma reunião com quem nos financia, que é o Banco Mundial. Nós estamos, na verdade, em meio à missão. E aí, ontem, ela me pediu para representá-la no Fórum de Economia Aplicada. Não tinha como dizer não, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu trouxe os resultados, na verdade, resultados preliminares. A gente vai focar muito mais no desenho da avaliação de impacto para o projeto Bahia Produtiva. Mas antes da gente entrar nesse desenho, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o projeto Bahia Produtiva. Ele é um resultado de um acordo de empréstimo entre o governo do Estado da Bahia e o Banco Mundial, e ele se insere como parte da política pública de desenvolvimento rural voltado para o fortalecimento da agricultura familiar. O projeto Bahia Produtiva, ele está organizado em 3 componentes. O componente 1, de inclusão produtiva e acesso a mercados de acordo com o território de identidade. O componente 2, abastecimento de água para prover melhores acesso ao saneamento, melhoria do saneamento básico e melhor acesso à água, que seria nosso componente 2. E o componente 3, que é de desenvolvimento institucional e apoio técnico, que está voltado para a parte de capacitação, tanto da parte de ATE, também como a parte da equipe que está por trás, que esteve por trás do Bahia Produtiva. Então, deixa eu passar. Certo. Então, vamos para o desenho da avaliação de impacto do projeto. Embora nós tenhamos 3 componentes, foi decidido que a avaliação de impacto seria apenas de um dos componentes, que é aquele que levou 60% dos recursos de financiamento, que é o componente 1, certo? Então, qual foi o escopo da avaliação, levando em consideração que a gente avaliou o impacto de apenas um dos componentes? Nossa população são subprojetos de acesso ao mercado, ou seja, os subprojetos de acesso ao mercado de acordo com o território de identidade que eles foram inscritos. O período foram os subprojetos selecionados nos 2 primeiros anos do projeto Bahia Produtiva. Nós tivemos 2 ciclos, um primeiro ciclo com 7 editais, que eu vou mostrar aqui para vocês como foi, e um segundo ciclo com mais 7 editais. E o método inicial utilizado foi um estudo controlado e randomizado, que eu vou trazer o desenho de como foi feito junto às organizações produtivas e os produtores rurais. E o objetivo, obviamente, da avaliação de impacto foi medir o efeito causal do Bahia Produtiva nas organizações produtivas beneficiárias. É uma exigência do Banco Mundial, para que se tenha esse financiamento, ao final seja realizada a avaliação de impacto. Deixa eu só voltar aqui. Mais um pouquinho. Eu acho que é esse aqui mesmo. Vamos lá. Então, qual foi o escopo de avaliação? Levando em consideração que a gente só realizou a avaliação de impacto para o primeiro ciclo de editais que foram lançados, os editais foram lançados de acordo com as cadeias produtivas desse território de identidade. Foram 7 editais. Um para apicultura, bovinocultura, caprino, pesca, mandiocultura, fruticultura e oleaginosa, nos 2 primeiros anos do projeto, ou seja, de 2015 até 2017. Esses editais foram lançados para garantir que não tivesse uma demanda livre. Foi direcionado o que era que precisava e onde poderia ser aplicado esses recursos para o fortalecimento da agricultura familiar aqui no Estado. Então, foram esses 7 primeiros editais. No total, do Bahia Produtiva, foram 14
editais. Avaliação de impacto apenas esses 7 primeiros, de acordo com essas cadeias. Então, qual o perfil do participante? Tínhamos temos ainda, na verdade, agricultores familiares assentadas de reforma agrária, povos indígenas, quilombolas e as comunidades de fundo de pastos. Todos precisavam estar ligados, de alguma forma, a uma organização produtiva, seja ela cooperativa ou associação. No nosso escopo, a grande maioria deles são associações. 90% são associações e o restante cooperativas e cooperativas. Acho que esse negocinho não está muito simpático comigo. Pronto, agora foi. Então, por se tratar de uma seleção, por se tratar de recursos que iam ser aplicados junto aos agricultores familiares, a gente lançou os editais de inscrição para essas organizações produtivas. Editais de chamada pública, foi publicizado, todos tinham acesso. E junto a esse edital, nós tinha o barema para ser preenchido por essas organizações produtivas que tinham interesse a participar dessa chamada pública. Então, tínhamos o barema com a pontuação, que foi junto com os editais. E essa primeira etapa de inscrição foi dividida em 5 fases. Quais eram? A primeira fase tinha a inscrição proposta, que era uma inscrição feita de forma online, por um sistema desenvolvido pela CA, que era o que é o CAWeb. A segunda fase era composta pela análise do colegiado territorial. Essa análise, eles emitiam um parecer para informar, afirmar se essa demanda se essa inscrição ela respondia a uma demanda territorial, se era de acordo com o território e identidade no qual ele estava sendo inscrito, uma demanda daquele território. A terceira fase é a visita de campo, realizada pelos técnicos da CA para comprovar a viabilidade dessa inscrição. A quarta fase era a análise pelo comitê estadual, porque, para além da inscrição, para além de um parecer do colegiado territorial, da viabilidade, tinha que ser aderente à estratégia do projeto Bahia Produtiva. Então, tinha essa quarta fase que fazia essa análise. Passado todas essas fases, então nós íamos para como foi decidido em estratégia junto com as consultorias e os consultores do Banco Mundial, o que a gente decidiu de fazer por aleatorização, um sorteio daqueles que foram inscritos, que se inscreveram, o que seria grupo de tratamento e grupo de controle. Então, como foi feito essa definição? Inicialmente, teve a inscrição da manifestação de interesse por parte das organizações produtivas, que aí é o que a gente chama da linha de corte 1, que foi a aplicação do barema, com a inscrição via os editais e o preenchimento do barema. Tínhamos uma pontuação mínima para que essas organizações precisavam alcançar, e nesse barema tinha quantitativo de mulheres, quantitativo de jovens entre 18 e 29 anos, algumas exigências do próprio projeto Bahia Produtiva. Feito isso, tínhamos essa segunda parte que a gente chama de linha de corte 2. Os classificados que preenchiam que chegavam a essa pontuação eram divididos em 2 grupos. Um grupo que a gente chamou de top 4, que era uma forma da gente garantir que aquelas organizações que se inscreveram e que tiveram uma pontuação acima de 75%, elas não fossem excluídas desse financiamento. Por quê? Porque, feita essa parte da classificação, víamos para a aleatorização, um sorteio. Então, essas que eram muito boas, que tinham condições de se desenvolver para além do que esperado, já que tinham alcançado 75% da pontuação do
barema que a gente disponibilizou, não queríamos correr o risco que essas organizações não recebessem recursos. Então, atendendo uma solicitação do banco, em conversa com o Banco Mundial, a gente decidiu garantir que essas organizações recebessem esse recurso. Não ia participar da avaliação de impacto, de certa forma a gente já estaria direcionando os recursos, mas foram acompanhadas, ainda estão sendo acompanhadas pela Coordenação de Monitoramento e Avaliação. Então, tirado essas top 4, as 4 melhores propostas de cada uma das cadeias, a gente tem as manifestações de interesse que foram participar da aleatorização, ou seja, fizemos o sorteio entre elas. Elas estavam em pé de igualdade, que garantia com que as que fossem sorteadas e recebessem recurso, fariam parte do que a gente chama do grupo de tratamento. Aquelas que não foram sorteadas comporiam o nosso grupo de controle. E aí, feito isso, nós tínhamos formado a nossa linha de base, que aconteceu em 2018, que foram as aplicações do questionário, que foram na primeira parte para o Marco Zero, em 2018. A unidade de análise, para além das organizações produtivas, foram também os beneficiários diretos que faziam parte dessas organizações produtivas. Então, a gente tem duas unidades de análise. As organizações e aqueles produtores, aqueles beneficiários diretos que fazem parte dessas organizações. Então, aleatorizado, feito o sorteio, fizemos o levantamento da linha de base em 2018. Contemplou 199 municípios aqui do Estado, dos 27 territórios de identidade, e foram aplicados 2.250 questionários. Então, tínhamos como grupo controle para a organização 156 organizações e 737 produtores. De tratamento, nós tínhamos 204 organizações e 1.003 produtores. Formamos o top 4, que tinham organizações que alcançaram no barema mais 75% dos pontos, formando um total de 383 organizações e 1.867 produtores participando da linha de base da avaliação de impacto do nosso projeto. Então, feito esse levantamento, para que a gente identificasse qual foi o impacto no componente 1, a gente precisava dessas informações na linha de base antes da intervenção do projeto e após a intervenção, que foi realizada em 2022, com um desenho semelhante, né? A gente aplicou os questionários para esses que foram entrevistados em 2018. Então, pós-intervenção do projeto, quais foram os números que a gente alcançou? Antes de mostrar quais foram os números, preciso dizer para vocês o seguinte. Para o Marco 1, as aplicações em 2022, a gente priorizou a aplicação dos questionários junto aos respondentes, obviamente, da linha de base, que foram os números que eu mostrei aqui para vocês, só que a teoria mostra que é bonitinho, que a gente conseguiria aplicar realmente em todos, né? Em 2018 a gente encontra com eles, em 2022 bate lá na porta, eles estariam. Só que nesse intervalo houve o que a gente chama na academia de atrito, né? Houve aqueles que não compareceram, aqueles que responderam não completamente os questionários. Então, para tentar melhorar essa questão, houve também a aplicação dos questionários nos demais que não responderam na linha de base. A gente, embora tivesse sorteado para o grupo de tratamento e controle, alguns não conseguiram responder completamente os questionários ou não compareceram. Houve também um procedimento de substituição dos respondentes, quando não foram identificados na linha de base. Como era que nós fazíamos para os produtores? Nós tínhamos aqueles que foram sorteados para participar que iam ser analisados na nossa linha de base, e tínhamos 5 com características observáveis semelhantes, que caso a gente não encontrasse com esse que tinha sido sorteado, eles passavam por esse protocolo de substituição, para que a gente garantisse o número mínimo de
comparação ao final da avaliação de impacto. Então, uma das exigências do Banco Mundial é que a avaliação de impacto ela seja feita por um agente externo. Então, a CA é a executora, o Estado é um financiador, o Banco Mundial é um financiador, mas a avaliação de impacto ela é feita por uma consultoria externa na qual é contratada por nós. Como foi que essa consultoria atuou junto ao Bahia Produtiva? Ela realizou o planejamento, né, da avaliação, da análise dos impactos do projeto e a realização da coleta de dados que aconteceu de setembro a dezembro, né, segundo semestre de 2022. Tudo sob o acompanhamento da coordenação de monitoramento e avaliação da CA, na qual a gente faz parte. Então, qual foi a estratégia nas duas, né? Na linha de base e no Marco 1? Nós tínhamos a aplicação dos questionários feitos por pesquisadores, a utilização dos instrumentos eletrônicos. A CA optou por trabalhar com os questionários do Survey CTO. Os assistentes faziam as aplicações junto às organizações produtivas e produtores, todos eletrônicos. A aplicação dos questionários junto às organizações produtivas e produtores que foram sorteados, né, aleatorizados, e a realização de análise pela equipe da instituição contratada, essa consultoria externa, conforme a exigência do Banco Mundial. Tudo também feito com o nosso acompanhamento, com a supervisão da coordenação de monitoramento e avaliação. Então, quais foram os números que a gente alcançou com o Marco 1, com as aplicações feitas em 2022? Foram aplicados questionários em 210 municípios, em todos os 27 territórios de identidade, e tivemos um total de 2.385 questionários aplicados, formando um grupo para produtor de tratamento 1.080 produtores, e para controle 782, para o grupo de tratamento nas organizações 222, para controle 168. A metodologia econométrica proposta tanto pelo Banco Mundial, a gente não fugiu, né? O que o referencial bibliográfico, bem como o guia prático do Banco Mundial nos propõe. Se a gente trabalhou com um estudo controlado randomizado, a gente espera o quê? Que antes do tratamento, tanto o grupo tratado como o grupo controle sejam semelhantes em características observáveis. Se isso acontece, a gente pode calcular o efeito médio do tratamento. Só que o efeito médio do tratamento, até ele, tem pressupostos que a gente precisa, obviamente, respeitar, né, professor Vinícius? Estou lembrando das suas aulas agora. O pressuposto de compliance total, ou seja, que todos os compliance recebeu os recursos, e a ausência de atrito amostral. Como eu já meio que adiantei, né, professor André, a gente não conseguiu o pressuposto de compliance total, alguns compliers não receberam o tratamento, e teve o atrito amostral, como é de se esperar, e é comum em aleatorização com esse intervalo de tempo, não só no nosso, mas em outras avaliações de impacto realizadas pelo Banco Mundial. Então, nesse caso, quando a gente não alcança, quando a gente não tem o pressuposto de compliance total e a gente tem o atrito amostral, a gente pode calcular o ITT, a intenção de tratar, ou seja, a intenção de estar oferecendo o recurso às organizações produtivas, e o efeito causal médio sobre os compliance, ou seja, calcular de fato o impacto só naqueles que receberam. E foi o que a gente fez. A gente seguiu direitinho a cartilha do Banco Mundial, os ensinamentos da UFBA no curso de avaliação de estratégia de identificação, e calculamos através de um DIF-INDIF o CAS, o efeito causal médio sobre os compliance, também o ITT. Mas, para nós, os resultados foram muito mais significativos com o CAS. O nosso relatório apresenta os dois resultados, obviamente, mas o CAS foi o que nos trouxe melhores resultados. Então, aqui eu trouxe para vocês apenas os resultados preliminares. Por que preliminares? Foi feita uma avaliação de impacto, foi aplicado os métodos, mas nesse intervalo de 2018 até 2022 nós tivemos um
probleminha, né? A gente passou por uma pandemia e alguns dos investimentos precisaram ser paralisados. Então, houve, para além dessa intercorrência, outras, como, por exemplo, atraso na aplicação dos planos de negócio, que são avaliados quando as organizações produtivas são beneficiadas pelos recursos. Então, o que aconteceu? Dos 100%, digamos assim, das organizações produtivas e os produtores que receberam os recursos em 2022, só 30% deles estavam com meta concluída ou com, digamos, o que a gente chama no nosso estudo, meta maturada, com mais de um ano após findar a aplicação dos recursos. Então, o que foi que aconteceu? Nós não tínhamos, de fato, um público para que a gente tivesse como realmente ter uma avaliação de impacto e resultados consistentes, robustos, ou seja, não tinham findado a aplicação dos recursos. Então, a gente, mesmo assim, fez esse estudo preliminar e a gente conseguiu, em termos de resultado, um aumento de 10,7% da renda per capita dos produtores, o aumento de 57% das receitas das organizações produtivas e aquelas organizações que foram beneficiadas com os recursos do Bahia Produtiva aumentaram em 2,5 vezes a sua comercialização. Então, como a gente só teve 30% dos nossos projetos, das nossas organizações produtivas com os recursos aplicados completamente e em torno de 17%, a gente pode dizer, com meta maturada de fato, ou seja, que de fato estão com mais de um ano, que findaram a aplicação dos recursos, a recomendação que o Banco Mundial nos deu foi que daqui a 2 anos a gente reaplique novamente esses questionários e de fato alcance, entenda de fato qual foi o impacto do investimento do Banco Mundial e do Estado nessas organizações produtivas que foram selecionadas para participar do projeto. E é isso, pessoal. Pronto. Obrigado, Jamile. Acho que prazer muito grande para a gente ver você aqui apresentando esse trabalho. E nós vamos abrir aqui para algumas discussões. Temos uma primeira pergunta aqui, professor Vinícius. Quem tiver mais perguntas, podem ali. Paulo também. Se não tiver aqui, eu já posso passar aqui o microfone. Valeu, Gervásio. Parabéns, Jamile, e também a Egla, toda a equipe lá da CAR. Acho que a gente chegou a participar de umas 2 reuniões, né? Eu cheguei a participar lá no começo, quando estava no desenho amostral. A minha dúvida eu só queria fazer uma pergunta e retomar uma sugestão também que eu tinha falado para a Egla. Quando vocês fizeram o follow-up em 2022, aí você tem um choque da pandemia. Vocês colocaram questões sobre pandemia em relação para poder testar o grupo de tratamento e grupo de controle para poder ver o quanto que a pandemia estava afetando os 2 grupos no follow-up, para poder ver se tinha algum viés de um grupo estar sendo mais impactado do que o outro? Era mais ou menos essa... Sim, a gente precisou reestruturar o questionário que foi aplicado, justamente para colocar questões sobre como a pandemia afetou e quais foram as... Na verdade, a gente precisou, inclusive, lançar um edital para assistir essas organizações produtivas e esses produtores que passaram por questões bem complicadas, né? A gente está falando da agricultura familiar no interior da Bahia e a gente tem diversas, diferente, desde os projetos mais dinâmicos até aqueles de inclusão produtiva que são bem mais simples, né? Então, a gente teve um edital só para isso e colocou, sim, no questionário para levar em consideração isso, a nossa avaliação de impacto leva em consideração. Não, a gente ainda não tem em termos de... Ainda não. Parabéns pela apresentação, Jamile, e toda a equipe da CAR. É um exemplo de monitoramento e avaliação, inclusive, para muitas políticas, né? Tem muitos experimentos que vocês podem explorar, e aqui vai a título de contribuição para outra secretaria que, no momento, está fazendo editais, que é a Secretaria de Cultura, em relação a questões culturais. Foram editados muitos editais por causa da Paulo Gustavo, Bahia, e se eles não puderem seguir a mesma coisa que vocês estão seguindo, mas muitas coisas que vocês seguem, eles podem fazer lá também. Acho que é uma experiência que tem que ser compartilhada para o Estado, em termos de aplicação, no que for possível,
for aplicado. A gente sabe que condições rurais, condições urbanas são distintas, e a gente sabe também que condições de fazer cultura no interior e fazer cultura na capital também tem uma diferença. Então, acredito sim que deve ser explorado e até no momento está na agenda de agora fazer algo nesse sentido, principalmente de compartilhar não só o trabalho de avaliação, que é o último trabalho, eu concordo com o Fernando, existe um trabalho do desenho que vocês fizeram, o projeto foi em cima disso, vocês monitoraram em cima de 4 anos, todo um processo, para depois fazer a avaliação. Então, assim, é o maior exemplo que a avaliação é a ponta do iceberg, é o último ponto, e vocês mostraram que conseguiram concluir as 3 etapas e conseguiram concluir muito bem. Por isso que eu acho que tem que ser assim, levado para o Estado como um exemplo de quando for possível fazer. Existem coisas que realmente não dá para fazer isso. Obrigada. Como você se chama? Paulo Jerônimo. Oi, Paulo Jerônimo, é um prazer conhecê-lo. Na verdade, de fato, tem sido utilizado como exemplo. A gente recentemente recebeu a comissão da Colômbia para apresentar os resultados. O projeto recebeu prêmios internacionais pela forma como ele foi, a seriedade que foi levado, a transparência no qual foi feita. E ainda vamos receber agora a comissão da Indonésia, né, Miguel? Tem um membro da nossa equipe aqui. Vamos receber a Indonésia e, nesse momento, a EGLA não está aqui justamente por conta disso. Estamos com o Banco Mundial desenhando o próximo projeto, que é a avaliação, que é o Bahia que produz e alimenta. Obrigada, Paulo. Sim, recebemos sempre secretarias para apresentar os resultados. Basta entrar em contato pelos e-mails, a gente apresenta como foi feito, com mais detalhe, obviamente, do que foi aqui. Já só me deu 15 minutos para apresentar, mas aí fiquem à vontade, claro, é um prazer. Antes de Jamile encerrar também, acho que é importante, como o Paulo colocou, ter uma avaliação, né, de referência para as outras secretarias. Isso é muito importante. Até porque uma avaliação, ela é referência, mas ela também forma, né, aquelas pessoas que passam pela avaliação, que passam pela unidade na qual... E isso para a gente é importante, porque isso é uma visão de... Infelizmente, eu vi isso, né, visão de professor, né? Acho que temos também um economista, além de Jamile, EGLA, a Andréia, né? Acho que uma outra economista, pode falar o nome se você puder citar. Acho que é importante citar quem está envolvido, né, as pessoas que estão envolvidas no Bahia, porque é bom a gente saber, as outras secretarias também saber. A Andréia, ela agora está trabalhando com políticas públicas, mas como Andréia Andrade, como professora agora da UESC. É isso que eu ia citar, exatamente. Ela foi trabalhar nessa parte, acredito, tem um mestrado em avaliação de política pública, né? E ela passou no concurso, está lá. Hoje a gente está com Miguel Sena, que está aqui no público, está aqui sentado comigo, e com Fábia Silva, também economista. A equipe de monitoramento e avaliação do Bahia Produtiva é formada por 4 economistas. Isso, acho que é muito importante também para as secretarias, porque ou seja, o Paulo colocou, um programa de referência, e é bom que as outras secretarias também tenham esse contato, saber quem são esses economistas. Bom, Jamile, eu gostaria de te agradecer, muito obrigado, tá? Foi ótimo, então, obrigado.